Em que área da sua vida você tem permitido que aquilo que você ouve levante altares dentro de você? Fala, varoa! A paz do Senhor Jesus! Seja muito bem-vinda no primeiro vídeo desse canal. Eu espero que você fique por aqui para que a gente possa evoluir juntas em Cristo. Hoje nós vamos estar na passagem do livro do profeta Daniel, lá no capítulo 3, onde fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Essa passagem é muito interessante e eu quis trazer essa meditação nessa palavra porque a gente está acostumado a escutar essa história de uma forma sobre a fé que eles tiveram, sobre não negar Jesus, sobre não se dobrar perante aos nossos ídolos, às nossas vontades, aos prazeres do mundo, às autoridades do mundo. Essa passagem é muito pregada de uma forma, mas lendo ela e dando uma estudada, houve um versículo específico que falou no meu coração e vai falar no seu, em relação ao seu ministério e ao seu posicionamento na sociedade, sendo um cristão. Capítulo 3, versículo 10, vai dizer: fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fales e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Eu fiquei meditando, especificamente nesse versículo. Ele vai falar que o rei colocou um decreto para que quando as pessoas ouvissem o som dos instrumentos, seja ele qual fosse, o adorasse aquela estátua. E isso Deus tocou no meu coração de uma forma muito profunda, que é sobre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós consumimos de forma audível, aquilo que nós consumimos acaba por nos consumir, E hoje em dia, na sociedade que a gente tem aí celebridades, músicos, pessoas importantes na arte da música que deixam de forma clara, que suas músicas são consagradas ao inimigo, pactos que foram feitos, E a gente não tem noção do poder da musicalidade no mundo espiritual. Acho que a gente não tem noção da dimensão e da consagração que é feita através de barulhos específicos, batuques específicos, instrumentos específicos, músicas e sons específicos. E isso nos traz a nossa realidade, onde a gente está consumindo muita internet, conteúdos que viralizam com músicas com apologia a droga, sexo, e o quanto isso nos consome, o quanto isso consome a nossa essência como cristãos, Existem coisas que nós consumimos hoje nas redes sociais que fogem um pouco do nosso controle, Porque acaba que uma música ou outra viraliza e acaba que ela se espalha por toda parte e é inevitável, não ouvir. Existe a escolha também de consumir esse tipo de música, esse tipo de conteúdo, se alimentar dessas palavras e permitir que isso acaba se tornando decreto em nossas vidas. Eu sei porque foi muito difícil para mim. Eu tive um período em que foi realmente cadeias por serem quebradas na minha vida. Trocar músicas seculares por louvor, por adoração, por momento com Deus. E foi o momento que eu entendi em que músicas que eu gostava muito, que eu achava que me representava, que falavam um pouco sobre como eu me sentia, sobre quem eu era, essas músicas elas consumiam parte de mim que deveriam pertencer ao Espírito Santo. Aquilo que eu ouvia colocava ídolos no meu coração, fazia com que eu colocasse sentimentos ruins, partes ruins de mim, como algo bom, como algo que pudesse ser representado de alguma forma por uma arte, por uma letra que foi gerada no coração de alguém, quando na verdade nós cristãos, servos, filhos e filhas do Senhor, devemos ser representados apenas por aquilo que o Senhor nos diz, apenas por aquilo que Jesus foi e nos ensinou a ser como Ele. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo e devemos ser representados como servos adoradores, como filhos adoradores, não merecedores, mas que recebem a graça e a misericórdia do Senhor. Em que área da sua vida você tem permitido que aquilo que você ouve levante altares dentro de você, levante adorações pelas quais não deveriam ser levantadas? O que você tem colocado no lugar do Espírito Santo? O que tem preenchido o seu coração? E às vezes nem preenchido,
Porque às vezes nós consumimos tanto algo que a gente pensa que a gente gosta, que a gente pensa que é bom pra gente, e no fundo a gente continua vazio de uma forma que a gente não sabe explicar e não sabe como preencher, porque na verdade só o Espírito Santo pode preencher. E Ele é o único que pode realmente decretar algo sobre as nossas vidas. E foi como Sadraque, Mesaque e Abednego fez aqui. Mesmo que toque todos os instrumentos, mesmo que haja milhares de decretos, somente o meu Deus pode dizer algo sobre mim e dizer como eu devo fazer e o que eu devo fazer, e somente a Ele eu prostrarei. Vou me submeter somente à voz do meu Senhor. E isso é tão real, porque a forma com que a gente se posiciona transforma tudo à nossa volta. A forma com que não só as pessoas nos veem, mas veem a Deus. Às vezes, a forma com que você age, ela esconde Jesus de alguém. Às vezes, Deus te dá a oportunidade de apresentar a Ele a alguém. E você escolhe escondê-lo. Aqui não. Esses 3 homens falaram, se alguém pelo qual eu vou me prostrar, esse alguém é Deus. Esse alguém é o meu Deus. E eles entraram naquela fornalha, sabendo que mesmo que eles fossem consumidos, mesmo que eles queimassem e morressem ali, eles estavam certos de que eles estavam sendo sustentados pelo Senhor pelo qual eles serviam. E naquele momento eles não foram consumidos e havia um homem que caminhava com eles no meio daquele fogo. E não se queimaram. Um fogo que foi aquecido 7 vezes mais. E eles não foram consumidos. Os guardas que colocaram eles ali foram mortos, mas eles não. E havia alguém que caminhava com eles naquele fogo. E ali foi um romper na vida daquele rei. Não só para eles, mas para aquele rei. Deus tinha um encontro com aquele rei naquele dia. E era daquela forma. E dependia somente de uma atitude dos servos dele. De uma confiança dos servos dele. Da certeza de que ele era o único no coração daqueles homens. E assim o rei o reconheceu como verdadeiro e único Deus. Então presta muita atenção nos lugares que Deus te coloca. Às vezes nem é para te corromper, às vezes nem foi o inimigo que te colocou em tal lugar para te corromper, mas porque ele tem que apresentar Jesus para alguém nesse lugar que você tá. Independente do que você esteja passando, se te pareça humilhação, se te pareça qualquer tipo de coisa pela qual você pense não merecer. Se Deus te colocou nesse lugar, seja você aquele que apresenta Jesus, não aquele que é induzido por coisas malignas e coisas que não vêm da parte do Senhor para sua vida. Seja você a luz do Senhor, a voz do Senhor. Seja você representante de Jesus, do Espírito Santo, sobre o lugar que você estiver. Isso falou muito forte no meu coração, porque infelizmente nós não podemos mudar o mundo em que nós vivemos, mas nós podemos apresentar a vida que nós temos, a forma de viver que nós temos, que é Jesus, para cada uma das pessoas desse mundo, corrompidas, perdidas, fracas, oprimidas. Jesus veio para essas pessoas e é através de nós que Ele marca encontro com cada uma dessas pessoas. E o que é que nós temos feito para que esse encontro aconteça? Que essa palavra fique no seu coração, que você medite e procure em Deus uma forma de mudar o seu posicionamento, para que o seu coração esteja voltado para o querer do Senhor, mesmo que Ele te custe a vida, mesmo que Ele te consome em chamas, mesmo que Ele te faça ser humilhado, parecer ser humilhado, mas que você seja uma ponte do Senhor sobre essa geração, que nós possamos ser a voz do Senhor sobre essa geração, que nós possamos ser um povo forte do Senhor na nossa geração. Amém? Se você gosta de vídeos como esse, que são reflexíveis, são devocionais, aquilo que Deus coloca e fala através da palavra no meu coração, seja muito bem-vinda. Fique por aqui
e juntas nós vamos crescer muito na palavra do Senhor. E eu creio que tem grandes coisas vindo por aí e nós vamos nos alimentar dessas coisas juntos. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com alguém que você acha que deveria escutar essa mensagem. Se inscreva no canal para receber mais vídeos também. E que a sua casa seja abençoada no nome de Jesus.